Justificação pela fé. E os adventistas do movimento de reforma. Final. 49º. Como nas Sagradas Escrituras foi profetizado que o Eterno justificaria os gentios por intermédio da fé e jamais por intermédio da obediência à lei, Deus informou a Abrão esta boa nova afirmando que, nele seriam abençoadas todas as nações, dando a entender que ele não teria uma igreja que seria identificada pelo nome escrito na fachada do prédio. Nações no Antigo Testamento identificavam o adorador, hoje ele não é identificado pela religião que ele segue, ou seja, por ter um nome escrito na fachada não quer dizer que ali estão os verdadeiros adoradores. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Gálatas 3, versículo 8. 50. Os que vivem pela fé e que são os verdadeiros adoradores alcançam a bênção revelada a Abraão, e os que buscam de forma direta ou indiretamente a justificação pelas obras não a alcançam. Os que querem ser justificados pela lei negam afirmando que nós somos justificados pela fé, e os que não guardam não têm como ser justificados. Isto é contraditório. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, versículo 9. 51. Todos os que guardam a lei querendo ser justificados pela lei, estão debaixo de maldição e jamais alcançarão a justificação pela fé, pela lei é impossível alcançá-la. Esta maldição é a morte e quem dá poder para a existência do pecado é a lei. E a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, versículo 56. Se observares com honestidade os que alegam viver pela lei só obedecem à parte que lhes interessa e querem que os outros sejam praticantes de toda a lei, por isso estas pessoas estão complicadas conforme as Sagradas Escrituras afirmam. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3, versículo 10. 42. Os guardadores da lei não serão justificados por Cristo diante de Deus, somente os que vivem pela fé de Jesus. Embora a palavra de Deus faz tal afirmação, existem muitos grupos religiosos que não aceitam esta afirmação do Espírito Eterno. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3, versículo 11. 43. A Igreja do Deus vivo sustenta esta verdade em substituição à verdade da teologia que classifica a palavra do Eterno como falsa e enganosa. O verdadeiro adorador e justificado brota desta forma, porque esta Igreja produz bons frutos. Para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a Igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. 1 Timóteo 3, versículo 15. 44. Embora a justificação seja somente pela fé, mesmo assim continua sendo mistério e da mesma forma que Cristo foi justificado nós somos. Ele foi justificado não é por ter cometido pecado, e sim, por ter nascido homem e carregado nossos pecados, por isso precisava ser limpo, ou seja, justificado. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, versículo 16. Infelizmente tem sido assim, tem sido falado na justificação pela fé, porém, na prática tem sido vivido pelas obras da lei ou por regras da alimentação e pela obediência incondicional ao pastor. Deixarei um exemplo, eles ensinam que quem justifica é Cristo, mas, se não obedecer de forma incondicional às doutrinas da Igreja, seus pastores, à lei, ao sábado e ao mesmo tempo não crer nos ensinos teológicos, não tem como ser justificado. A obediência à Igreja e ao pastor deve ser condicional e se estiver de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus, mas não tem nenhum peso na justificação. A verdadeira justificação é somente pela fé de Cristo.
As obras da fé que é acreditado na justificação por Deus não são as que fiz de bom ou as que deixei de fazer de ruim, e sim, as únicas obras usadas na justificação pela fé são as obras de Cristo que são creditadas como obras da fé a serem usadas na justificação. Fora disto é apenas especulação religiosa. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.